Olá pessoal do YouTube, em nome de Enfermagem Intensiva, vou estar passando essa videoaula para vocês sobre dispositivo intravenosos. Então sejam bem-vindos. Enfermagem é assim, ter um sorriso no rosto, mesmo quando a situação não é muito alegre, determinação, persistência, coragem, humildade, otimismo, eficiência, aprendiz, organizada e humana. Esses são alguns segredos de uma enfermagem segura para alcançar o sucesso com sabedoria, porque sempre há um lugar para aprender com os outros. Então, vamos introduzir com a lavagem das mãos. Então, a higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante no controle de infecção em serviço de saúde. A aplicação de produtos antissépticos, em especial de agentes com base alcoólica, pode reduzir riscos de transmissão microbiana. Então, quando lavar as mãos? Então, no início e no fim do turno de trabalho, antes de preparar a medicação, antes e depois do contato com pacientes, antes e depois de manusear catéteres vasculares, sonda vesical, tubo orotraqueal e outros dispositivos, entre os diversos procedimentos realizados no mesmo paciente, após a manipulação de material contaminado, após a remoção de luvas, após usar sanitários, assoar o nariz e manusear dinheiro. Então, vamos agora falar sobre alguns conceitos como trombose, que é uma doença formada pelo trombo, coágulo que obstrói o catéter ou lumen do vaso. Então, pessoal, fica atento, quando você for administrar um medicamento, polifix está cheio lá de sangue, tirar esse polifix antes de fazer a lavagem com solução salina, não introduzir esse sangue para dentro da corrente sanguínea do paciente. Isso é muito sério. Embolização, trombo grande que desprende caminho. A tromboflebite, inflamação de uma veia em associação com uma trombose. Dor e edema significa que o dispositivo saiu da veia ou houve extravasamento de solução nos tecidos. Então, quando o paciente estiver reclamando, ficar de olho, ficar atento, Por quê? Às vezes, geralmente, a veia saiu, Então, esse dispositivo saiu da veia, então fica atento. O paciente começou a reclamar muito, já tira esse acesso, funciona a outra, E certifica que esse acesso, não está bom mesmo. Então, flebite, inflamação aguda da veia, que causa edema, dor, eritema ao redor. Ocorre a inflamação de células endoteliais da parede venosa por fatores químicos ou infecciosos. A embolia gasosa é aquelas famosas bolhas de ar que entram no vaso sanguíneo, que é muito sério, pessoal, Então, é muito sério porque esse ar na veia vai caminhar pela corrente sanguínea do paciente, Ocorrendo obstrução dos vasos. Então, e vai obstruir a artéria, vai obstruir veia, e esse paciente vai ter vários problemas, por causa desse ar que foi infundido na hora de passar a medicação, de ser infundido a medicação. Então, fica atento. Então, vamos falar sobre alguns tipos de dispositivos, como o gelco, que é o catéter vascular inserido em um vaso sanguíneo, indicado para infusões de média duração. O scalp, que é indicação para terapia intravenosa de curta infusão e também para a coleta de sangue. O catéter central, ele é mais indicado para terapia intravenosa central, em pacientes críticos, com infusão de média e longa duração. Quando o paciente estiver em choque, parada cardiopulmonar, não houver veia, Usa-se para a punção a veia jugular, geralmente subclávia, e o médico, somente ele que é habilitado a passar o catéter central, Só ele, o catéter central, intracarte, só o médico que é habilitado a passar. O PIC é o catéter central de inserção periférica, inserido na região antecubital, com localização final no terço médio da veia cava superior. Esse catéter apresenta baixos índices de infecção e de complicação, tanto no ato da inserção como durante sua manutenção e retirada. E quem é habilitado a passar esse catéter de inserção periférica é só o médico e a enfermeira. Então, temos o íntima, que é o catéter intravenoso periférico com duas vias de acesso,
indicado na terapia intravenosa periférica para infusão de média duração. Então aqui, pessoal, cito algumas imagens, deixo disponível imagens. O primeiro, né, é um catéter central. O segundo, o gelco. O terceiro, o scalp. E o quarto, catéter íntimo. Intervenções com dispositivos, vamos falar sobre alguns fatores que influenciam no ato de impulsionar um acesso. Então, temos as condições clínicas do paciente. Como está esse paciente, né? Quanto tempo esse paciente está internado? Quanto tempo esse paciente está recebendo medicação intravenosa? Né? Então, às vezes o paciente está lá 15 dias, um mês na unidade, né? O braço já está, às vezes, já pulsionou vários acessos, né? No outro está o acesso que você está pulsionando, né? Então, assim, vê alguns fatores que influenciam nesse ato de pulsionar, porque às vezes já tentaram pulsionar várias vezes no mesmo local. Procura um local que não foi pulsionado, né? Procura com carinho e tudo, porque esse paciente está lá, está nas suas mãos. Isso é muito importante, né, pessoal? O pH do medicamento. Às vezes tem um pH ácido, básico. Alguns pHs influenciam em alguns medicamentos. Influenciam. Característica da veia. Então, você vai analisar lá. Como eu preciso pegar uma veia do paciente, né? Então, vou procurar. Estou precisando pegar um acesso com gelco 18. 16 ou 18. Você vai olhar para o paciente. Você vai olhar para os membros superiores. Você vai dar uma olhada, você vai procurar carinhosamente. E você vai ver que esse paciente não tem condição de receber o medicamento com esse catéter 16 ou 18. Não tem condição. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um catéter, um dispositivo 20, né? Por exemplo, 20, 22. Porque, pessoal, o importante é que o paciente receba medicação, principalmente na hora de uma urgência. Porque o paciente está nas suas mãos, ele está precisando receber esse medicamento, né? Então, analise isso, analise com cuidado. Analise com cuidado também o acesso da criança, que é muito mais complexo, né? Então, não tente introduzir um gelco, por exemplo, 20, no recém-nascido, né? Que não tem cabimento. Então, ficar de olho, procurar, ficar atenta, né? Procurar com carinho, aqueles vasos mínimos no recém-nascido, né? Procurar uma veia mais calibrosa, né, como a safena, uma veia mais calibrosa que você possa estar pulsionando, né, na região cubital. Então, assim, avalie com carinho, né. Tempo prolongado do dispositivo. Assim, às vezes tem catéteres que tá lá na veia já um bom tempo, né. Mesmo, vamos supor, que esteja preconizado 72 horas, por exemplo, na unidade. Só que o paciente está reclamando, né? Está doendo, está começando a ficar edemaciado, hiperemiado. Retire esse acesso, pessoal, não tenha preguiça. Retire o acesso, saque esse acesso, pulsione o outro novamente, né? Tenha amor à profissão, faça com carinho. Então, cito aqui alguns materiais para punção com gelco, como um bandeja com barrinho, o que você tiver na unidade, as luvas de procedimento, o algodão, polifix, soro fisiológico para salinização, o garrote, o curativo transparente, está sendo mais usado hoje, né? Identificação, gelco conforme a necessidade do paciente, né? Aquilo que eu falei, 20, 22, 24, né? Geralmente criança, a gente costuma usar uma criança grande, gelco 22, um recém-nascido, acabou de nascer, um gelco 24, né? Então, analisar e procurar uma veia de mais calibre, de menor calibre, de maior calibre. Então, ficar atento sobre a necessidade do paciente. Lavagem das mãos antes e após a punção. Então, vamos reunir esses materiais, posicionar o paciente, explicar para ele ou para a família, né? Se tiver a mãe com a criança, o avô, o pai, explicar o procedimento que vai ser realizado, né? Lavar as mãos,
higienizar com álcool gel antes e após o procedimento, calçar as luvas de procedimento, encher o plug, o adaptador Polifix, antes, né, da punção. Então, você já retira aquele ar, introduz solução salina, já lava com soro fisiológico, né, já enche esse Polifix, né, você depois garroteia o membro do paciente, realiza a asepsia com algodão embebido com álcool a 70, abre o protetor dispositivo, segurando a pele firmemente do paciente, você introduz o dispositivo com o bisel para cima até o retorno sanguíneo, o retorno venoso. Retira a agulha, né, rapidamente seguro, e em seguida o garrote, para não ficar garroteado, né, e o membro do paciente não ficar cianótico. Conecte o Polifix, introduz o soro fisiológico, né, e certifique que a caveira esteja no lugar, né. Então, faça o teste para ver se foi infundido mesmo na veia, né, se não foi infundido na pele do paciente, o líquido. Então, fica atento sobre isso. Depois você já realiza a fixação do dispositivo com curativo transparente e já coloca aquela identificação, para não esquecer. E em seguida, pessoal, fica atento, né? Às vezes você vai posicionar um acesso, né? É criança, e às vezes a criança tá chorando, e você se desliga um pouco. E não esquecer que você tem que desprezar a agulha no descarpaque. Não esquecer essa agulha, né? Senão, você vai se contaminar, vai ter que colher um monte de exames lá na sua instituição, né? E aí é um problema. E organizar o setor após. Então, vamos falar um pouco sobre cuidados com o catéter periférico, né? Manter aqui, observar filtração, extravasamento, edema e hiperemia. O adulto, trocar cada 72 horas ou conforme o protocolo da instituição. Aí, você está com esse paciente 1 ou 2 dias, né? Então, você vai estar observando também esse acesso. Como é esse acesso, né? Não é só esperar 72 horas. Você tem que dar uma olhada. Tem edema, né? Tem filtrando? Qualquer coisa tem que sacar o acesso e repulsionar outro. Crianças, ficar de olho, né? Porque às vezes a criança tá chorosa, né? Já peguei criança chorosa, e vi que essa criança não estava bem. Então, vi que alguma coisa nela estava incomodando. E aí eu fui, né, na unidade, conversei com o funcionário, e aí vi que estava começando a ter sinais de infecção. Então, já retiramos o dispositivo, já posicionamos outro acesso, né? Então, vamos fazer tudo com segurança, né? E se o curativo estiver molhado, sujo, que acontece muito com criança também, já vamos tirar e já vamos trocar esse curativo transparente para evitar a infecção. Então, e proteger esse catéter sempre na hora do banho também. Antes de administrar o medicamento, observar retorno venoso, isso sempre. Tem uns acessos assim que a gente funciona e não tem retorno venoso. E já aconteceu comigo. Então, quando acontece isso, na verdade, eu fico muito preocupada. Por quê? Sempre eu tenho que ficar olhando esse acesso, né? Sempre tenho que estar olhando para ver se não tem hiperemia, se não está extravasando, se não está infiltrando, né? Então, assim, sempre ficar de olho. Se o paciente não está reclamando. E às vezes, pessoal, tem paciente que você sabe que o acesso está fora, ele não reclama, não sente dor. É impressionante. Então, eu sempre fico de olho, mesmo quando às vezes o paciente mesmo nem está se queixando. Administrar medicamento lentamente. Assim, pessoal, isso também é importante. Administrar o medicamento lentamente. Porque a gente cansa de ver profissionais, às vezes, infundindo medicamento rápido, né? E o paciente reclama, queima, arde esse medicamento, né? E essa veia, que acontece? Pode começar a ficar machucada, deteriorizada. Por quê? Porque, assim, esse medicamento introduz o medicamento com força e esse pH do medicamento, né? Então, procurar ter esse cuidado, né? E então, vamos falar um pouco sobre cuidados com PIC, com catéter PIC. Então, vamos trocar esse curativo a cada 7 dias, ou dependendo também do protocolo da instituição, né?
Curativo limpo e seco sempre, observar centro de seção para evitar possíveis obstrução, como inchaço do braço ao pescoço também. Limpa as conexões antes do manuseio com álcool a 70%. Então, quem passar o catéter, o médico, o enfermeiro, tem que realizar o raio-x após a sessão e lavar o pique antes e após a medicação. Então, o pique, ele é habilitado para passar, quem é habilitado para passar o médico e o enfermeiro. Então, cuidado com catéter central e catéter íntima. Lavagem das mãos, higienização com álcool a 70, antes e após o contato com o catéter, trocar o curativo se tiver sujidade ou umidade. Trocar a equipe a cada 24 horas ou conforme o protocolo da instituição. Trocar equipos de sangue a cada bolsa, usar luvas estéreis, limpar a inserção do dispositivo com clorexidina e usar curativo transparente. Fazer o teste do retorno venoso antes de administrar uma medicação. Antes e após a medicação, lavar com solução fisiológica. Trocar a bureta, a câmara graduada, a cada 24 horas ou conforme o protocolo da instituição. Então é isso aí, pessoal. Isso que eu gostaria de passar para vocês sobre um pouco sobre o que é dispositivos, sobre dispositivos intravenosos. Então, deixo a mensagem aqui. E não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas 6.9. Agradeço a todos. Enfermagem intensiva agradece. Deixo essa apostila da videoaula em formato PDF em enfermagemintensiva.blogspot.com. Obrigada.